Olá, eu sou Elisama Lopes e minha missão de vida é ajudar pessoas a serem mais felizes e realizadas, tanto no meio familiar quanto no âmbito emocional e espiritual. Minha alegria é contribuir para a alegria das pessoas e o seu desenvolvimento, para que cada uma das pessoas que me ouvirem possa encontrar e fortificar o seu propósito de vida aqui na Terra. Hoje eu vou te revelar um segredo para você já começar a trazer uma mudança incrível no seu casamento. Se você seguir o que eu vou te falar hoje aqui, você vai viver algo incrível no teu relacionamento. Esse algo fez grande diferença na minha própria vida amorosa, no meu próprio relacionamento, no meu casamento. Sobre meu desejo em ajudar esposas, eu vou te contar um pouco da minha história como esposa e o que me fez falar mais sobre o papel da mulher no casamento. Eu cheguei até a escrever um livro, A Esposa dos Sonhos, e preparar um curso online direcionado para esposa, para mulher. Então eu vou te contar um pouco sobre mim para você entender melhor. Eu casei aos 23 anos com meu amado marido Dionísio Lopes. Ele é pastor de uma igreja evangélica na Alemanha. Nós temos uma diferença de idade de 23 anos. Antes de casarmos, eu gerei muitas expectativas, como a maioria das pessoas, né? Sonham com o casamento. E eu pensei que minha vida iria ser perfeita após o casamento, iguais aos contos de fada, os casais de contos de fada. Eu sentia um vazio muito grande no meu coração e não sabia o motivo. Achei que o vazio seria preenchido depois do casamento. Eu era muito insegura e eu achei que minhas inseguranças iriam embora depois do matrimônio. Eu ficava feliz pelo fato de que eu não iria mais dormir sozinha e eu cheguei a me alegrar muito porque todas as noites eu teria alguém ali do meu lado, não dormiria mais sozinha no escuro, que eu tinha muito medo. Observe que eu era medrosa e coloquei a expectativa no meu casamento, que isso iria resolver o problema do meu medo. Eu era muito insegura e o fato do meu esposo ser mais velho me dava mais segurança na época. Pensando eu que as minhas faltas iriam ser supridas, eu projetei a minha cura emocional no meu esposo, então eu joguei nele uma responsabilidade que ele realmente não tinha. Meu esposo morava já há muitos anos na Alemanha e depois de casarmos, eu me mudei, saí do Brasil e fui morar com ele na Alemanha. Um país e língua e cultura totalmente diferente da minha vida brasileira. Uma realidade totalmente diferente da minha. Então, você pode imaginar que meus desafios foram imensos em todos os sentidos. Eu estava no começo do casamento, fui morar em um ambiente totalmente diferente da realidade que eu nasci e foram surgindo conflitos que ambos não estavam preparados emocionalmente para enfrentá-los. E quando estamos despreparados, é provável que façamos tudo de forma mais errada e menos inteligente possível. E fazemos crescer ainda mais a desarmonia e criamos um vendaval de desentendimentos. Chegando ao ponto que os problemas pequenos tomaram grande proporção à minha vista, pois já estava cansada, já estava ferida por muitas situações conflitantes que eu mesma provoquei por causa das minhas próprias expectativas. Então precisei aprender com meus erros e buscar um caminho para consertar a minha rota matrimonial. Eu queria ser uma esposa segundo o coração de Deus. Divórcio não era para mim. Eu nasci em uma família que aprendemos a consertar as coisas importantes e caras ao invés de jogar fora e comprar uma nova. Família é algo valoroso e casamos diante de Deus. Como desfazer um compromisso tão nobre que foi feito diante de Deus? Esse valor que adquiri com os meus pais e também os valores bíblicos, essa importância que aprendemos sobre a família, nos fizeram buscar o caminho da felicidade no nosso casamento. Identificar o erro e aprender a forma certa de tratar um ao outro.
Então hoje, depois de 12 anos de casada, eu gostaria de dividir essas técnicas com todos que precisam de ajuda para viverem juntos e felizes com seu cônjuge, pois aprendi que é possível sermos felizes usando as diferenças ao nosso favor, favorecendo o crescimento e anulando as separações e as divisões. Sabemos que as dificuldades sempre aparecem, mas que a diferença é que a nossa preparação em enfrentar as dificuldades, né? Que possamos continuar sempre firmes e unidos depois dos desafios, que os desafios sejam vencidos. Pois bem, agora depois que você já conheceu um pouco da minha história e minha intenção em ajudar outras mulheres, nós vamos começar a palestra que tem o título Esposa, faça a sua parte. Pense comigo, nós seres humanos nos preparamos para prestar vestibular, para uma entrevista de emprego, mas pouquíssimas pessoas se preparam para enfrentar os desafios do casamento. O casamento revela surpresas no dia a dia e muitas delas são desagradáveis, mas o casamento é algo tão sublime e tão especial que deveria durar a vida toda, e por causa disso que existe a promessa do casal. Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe. Mas esse compromisso se tornou meio que uma mentira em vários juramentos cerimoniais, porque os divórcios têm acontecido em grande escala no mundo todo. O motivo mais comum do divórcio é o amor acabou. Eles falam que o amor acabou. E eu pergunto, por que deixaram o amor acabar? Amor e admiração não acabam do dia para a noite. Na maioria dos casos, é um processo de pequenas coisas que vão acontecendo e vão se juntando e se tornando um gigante, um problema monstruoso. Não podemos deixar o monstro crescer. Casamento é como uma planta que deve ser regada todo dia de forma correta para continuar crescendo. Eu vou te contar uma história. Um homem trabalhando na terra, com o machado na mão, suor escorrendo no rosto, ele trabalhando, e passou na estrada de barro um carro bem bonito, uma Ferrari vermelha. Chega, brilhava aos olhos daquele homem. O simples trabalhador pensou, se eu fosse aquele homem dono daquela Ferrari, com certeza eu seria muito feliz, não precisaria trabalhar aqui na terra. Mas o dono da Ferrari estava lá, dirigindo concentrado, e viu o céu, um jatinho, e pensou, eu estou aqui nessa estrada de barro com minha Ferrari nova. Se eu tivesse um jatinho, eu não precisaria estar passando por essa estrada difícil aqui. Já o bilionário que estava lá no jatinho olhou para baixo e pensou, como eu invejo a liberdade daquele homem que está lá embaixo trabalhando na terra. Ele é livre. Ele pode se locomover sozinho. Aquele homem era muito rico e famoso e sentia falta da liberdade e poder ir para onde ele quisesse sozinho, porque ele só andava com segurança. Moral da história, muitas vezes estamos infelizes e pensamos que as coisas e as pessoas e as circunstâncias que estão em nossa volta têm culpa. Esquecemos que independentemente de onde estamos, nós podemos ser felizes e fazer feliz quem está próximo a nós. Pois bem, existe algo terrível que está destruindo as famílias nessa geração e nós queremos mudar essa realidade. Nós queremos que as famílias sejam mais estruturadas e felizes. Nós sabemos que o divórcio é o causador de angústias entre as famílias, principalmente entre os filhos, que ao verem seus pais se divorciando, recebem uma carga negativa de instabilidade, de desunião, insegurança, e tudo isso pode acarretar doenças emocionais como pânico, depressão, ansiedade, falta de sono e muitas outras. E por uma pesquisa no Google, eu descobri que cerca de 76 mil divórcios aconteceram no Brasil somente no ano de 2020. Nesse percurso da pandemia, casais tiveram que conviver juntos e foram descobrindo diferenças entre si, o que ocasionaram muitos divórcios e muitas separações. Ninguém casa querendo se divorciar.
Porém, poucas pessoas se preparam para construir um casamento feliz. A maioria vai vivendo cada dia, vendo o que acontece, somente reagindo às situações, empurrando os problemas com a barriga. E eu gostaria de perguntar, você está fazendo alguma coisa para melhorar o seu casamento? Eu vou te explicar aqui como você dá um grande passo para fazer algo produtivo no seu casamento, que vai trazer mais harmonia para você e para o seu esposo. Qual é o significado do casamento? No site dicil.com.br diz que casamento é a união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Os dois quiseram adquirir o laço matrimonial e formar uma família através dessa união entre duas diferentes pessoas vivendo juntas. Um grande problema no casamento é a imaturidade conjugal. E o que é isso? O que significa imaturidade no casamento? É tudo que a esposa ou o esposo faz que fere ou desagrada o outro. Aquilo que você faz e sabe que seu marido não gosta, mas você insiste em fazer, em continuar fazendo, ou não faz nenhum esforço para deixar de fazer tal coisa. Tudo que você faz e tem a consciência que vai desagradar o marido e você faz mesmo assim, isso é imaturidade no casamento. Ações assim trazem um distanciamento entre o casal. Deixar o cônjuge chateado, isso prejudica a união entre os dois. E isso até é uma porta aberta para quem ficou chateado. Também não pensar no outro quando for tomar alguma decisão. Ou seja, essa ação vai tirando respeito no relacionamento. Se eu faço algo sem me importar com o meu marido, significa que eu estou dando uma oportunidade para ele também fazer algo sem pensar em mim. Isso vai trazendo levemente um ar de individualismo no casamento. Individualismo não pode existir no casamento. Individualidade, sim, que é a característica individual de cada um. Isso deve permanecer em cada um. Porém, individualismo é não compartilhar algo. Isso tem que ser banido fora da relação. Vou falar alguns exemplos de imaturidade dos homens. O homem que casa e quer viver uma vida de solteiro, por exemplo, ou seja, quando o marido não corta o cordão umbilical com a mãe, ouve mais a mãe do que a esposa, planeja a vida com a mãe e deixa a esposa em segundo plano. Isso é um problema sério, meninos. O que mais? O que mais pode ser? Existem outros exemplos, né? Mulheres, vocês também podem me ajudar. Vocês também podem escrever aí no comentário mais exemplos de imaturidade dos homens. Me ajudem aí a escrever, né? Podem escrever à vontade, até para alguns homens que assistirem essa palestra também possam se conscientizar, né? Para perceber alguns atos imaturos desses que eu falei e esses que vocês estão escrevendo aí nos comentários. Sirva como despertamento para eles, né? Então escrevam aí, visando trazer mais conscientização e ajudar várias mulheres para que elas sejam beneficiadas com esposos mais maduros. Outro exemplo, altas conversas com mulheres, as chamadas amigas, conversas ao telefone ou ao WhatsApp. Homem, aprendam uma coisa, a sua mulher é a sua melhor amiga. Sua mulher precisa de atenção e valor necessário. Ela não pode ser trocada por mais ninguém. Ela é uma joia rara que você tem que cuidar, homem. Mas infelizmente estamos vivendo uma geração de homens imaturos. Claro que não podemos generalizar para todos, pois ainda existe uma exceção, mas a maioria se enquadra nessa questão de imaturidade matrimonial. Em outros casos, são algumas mulheres que são imaturas, porém, em geral, a mulher amadurece mais rápido do que os homens, né? Alguns exemplos de mulheres imaturas. Se relaxar após o casamento. Alguns acham que não precisa se arrumar mais.
Algumas perdem o toque de conquistar e provocar admiração do marido, aquele charminho feminino que só as mulheres sabem fazer para conquistar o marido. Algumas perdem mais o desejo sexual, deixa o marido sofrendo nessa área. Ela diz que está com dor de cabeça, ela diz que está cansada, né? Isso é um problemão para os homens. Pois é, eu vou te dar agora uma grande chave para você começar abrindo uma porta, a porta da felicidade no seu casamento. Que eu tenho certeza que o que eu vou falar agora já vai mudar muita coisa na sua vida e no seu relacionamento. E eu gostaria de pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou fazer uma pausa para beber uma aguinha enquanto você compartilha esse link. Porque mais pessoas, né? É bom que aprendam essa chave. Só vou beber uma aguinha aqui. Compartilhe esse link. Essa ação de compartilhar algo, né? Isso é uma ação generosa. Você quer ajudar outras pessoas, não quer somente o bom, as coisas boas só para você, mas você beneficia outras pessoas que vão receber. Isso é um ato de nobreza. Então chegou a hora, eu vou dizer o que pode mudar de uma vez por todas a qualidade do teu casamento. É algo chamado FMP. Essa é uma sigla que eu vou te dizer o que significa. FMP significa fazer minha parte e não esperar somente a parte do outro. Um dos grandes segredos é ter a consciência que você precisa agir e não somente reagir. Isso vai fazer toda a diferença. O grande problema que traz infelicidade no casamento é que um fica esperando o outro dar o primeiro passo. Um espera o outro fazer algo de bom primeiro, né, para poder retribuir. Quem dá o primeiro passo vence o orgulho e começa uma transformação no casamento e no relacionamento. Transformação começa a partir das primeiras ações em busca dela. Não esqueça disso, né? Não fique só esperando os benefícios do outro, mas seja produtivo, faça a sua parte. Lembro de um dia que eu estava chateada com meu esposo. Ele veio e me abraçou e a minha raiva saiu naquele momento, naquele instante. Então logo eu entendi que alguém tem que começar a agir primeiro. Mas se ficarem os dois esperando, um esperando pelo outro, a transformação não acontece. Outro dia diferente, eu estava querendo um abraço dele e comecei a pensar, ele nem me abraça e colocar culpa nele, mas ele nem estava sabendo que eu queria um carinho dele naquele momento. E eu não tinha falado nada para ele. E essa falta de comunicação é um fator predominante nas brigas de casais. Eu percebi que eu deveria simplesmente falar o que eu estava sentindo e querendo naquele momento, ao invés de colocar a culpa no marido por algo que só eu sabia e que eu estava desejando naquele momento. Desde então, eu aprendi a comunicar mais sobre mim, sobre as minhas emoções, minhas necessidades e meus sonhos. Isso foi libertador, quando eu aprendi a agir ao invés somente de reagir. A fazer algo para agradar meu esposo e minha família. Eu aprendi a fazer a minha parte. Se eu estou precisando de algo, eu vou em busca do que eu preciso e não coloco a responsabilidade no outro, no marido, de adivinhar o que eu quero. Isso é muita responsabilidade. Esse conceito nos leva a entender sobre a semeadura. Um dia eu ouvi uma frase muito interessante que diz que as pessoas querem arrancar as rosas do jardim, muitas pessoas, mas poucas têm paciência para plantar a semente da rosa. Agir ao invés de só reagir. É isso. Se você quiser algo bom no seu casamento, você vai ter que plantar a semente e não ficar esperando só que as rosas apareçam do nada. As grandes coisas começam pelas pequenas coisas. A semente é pequenininha, mas te dá um resultado grande e maravilhoso, dependendo da semente que você plantar.
Se você plantar somente semente ruim, vai colher um relacionamento ruim. Se plantar sementes boas, terá um bom relacionamento. Tem algo que anda junto daqueles que só reagem. É a reclamação. Aqueles que não agem só reagem. Quando a pessoa não age, não planta, ela tem mais tempo de fazer mais bobagem, de reclamar. Esse homem não faz isso, esse homem. Primeiro, para começar a agir, você vai ter que se preocupar em fazer a sua parte, assumir o seu compromisso de fazer a sua parte, sem se preocupar agora com a parte do outro. Lembre que você está no processo de transição no seu casamento, desestruturado para um casamento feliz. Então, toda reforma dá trabalho e requer esforço. Por isso, deixa a parte deste homem de lado. Agora foca e se preocupa em fazer a sua parte. Para fazermos a nossa parte, precisamos afastar de nós o orgulho, pois ele traz altivez, faz achar que você é melhor do que o marido, e isso impede que você realize bem o seu papel de esposa. E é claro, atrapalha também na harmonia entre a família, harmonia familiar. É importante trazer o perdão para o seu casamento, perdoar as bobagens do marido que ele falou. Tem mulher que guarda as coisas de 10 anos, 20 anos atrás e ainda sente raiva pelas coisas do passado. Amiga, libera o perdão. Você vai ver como você vai ficar e como vai se sentir melhor e mais leve. Entenda que ninguém é perfeito, assim como nós já magoamos ele, né? Você já magoou ele, já magoou outras pessoas e você também quer ser perdoada. Assim também, as pessoas já te magoou, ele já te magoou. Nós somos humanos, magoamos e fomos magoadas. Mas para isso existe o perdão. O perdão te deixa mais leve para agir, tomar uma iniciativa em prol do casamento e da harmonia familiar. A maioria das pessoas reagem e poucas agem. Agir é fazer o que é preciso para ocasionar uma transformação. Poucas são inspiradas a fazerem alguma coisa diante de uma situação difícil. Como eu falei, muitos ficam somente reclamando da situação difícil que aconteceu, mas não têm iniciativa de agir em direção à mudança. Muitos vivem como espectadores de suas vidas, somente esperando que as coisas boas aconteçam do natural. Mas os vencedores são aqueles que têm os sonhos e vão em busca dos seus objetivos. E outros são meros espectadores da vida. Mas temos que atuar no mundo. Algumas pessoas não querem se arriscar, não querem sair da comodidade. Como disse um autor, né? Tudo é risco. Não fazer nada também é risco, mas a decisão é tua. Esse autor é Nicolas Yon e ele escreveu no livro Tudo e Todas as Coisas. Olha, não pense que por ver a situação difícil demais, você não pode dar o primeiro passo em direção à melhoria. Você pode sim dar o primeiro passo. Imagine que se alguém está trilhando um caminho e tem uma montanha à frente e não existe outra possibilidade de passar, há somente aquela montanha para ser escalada e a pessoa não tem nas mãos instrumentos corretos para escalar. Logo, a primeira reação é deixar a tristeza invadir o coração, perder a esperança e querer dar meia volta e voltar e desistir. Nessa situação, tem muitos casais nessa mesma situação. Estão enfrentando problemas difíceis que não sabem como resolvê-los. Então, pensam em desistir, em pedir o divórcio, para cada um trilhar o seu caminho diferente e não enfrentar mais aquela grande montanha que surgiu na caminhada. Só que essa ação traz mais dores do que tentar enfrentar as dificuldades. O divórcio é mais caro e doloroso do que buscar ajuda. Buscar as ferramentas certas para escalar a montanha com segurança. Os instrumentos de escalada podem ser conseguidos quando é pedida ajuda, quando são solicitados.
Não tenha vergonha de pedir ajuda. Você pode aprender a semear somente as sementes boas no teu casamento, as que vão te gerar resultados excelentes no teu relacionamento. Tem uma frase que diz assim: qual o sentido de estar vivo se você nem ao menos tentar fazer algo extraordinário? Quem escreveu essa frase foi John Grann, do livro O Teorema de Catarina. Olha, você tem tempo hoje de decidir a reconstrução da felicidade no teu casamento. Tem outra frase muito bonita que diz assim: tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Essa frase é de Tolkien, do livro A Sociedade do Anel. Agora, minha amiga, é hora de fazer algo para mudar a sua situação. Tem muita coisa que você tem que fazer. Eu aprendi uma coisa, que o impossível só Deus faz, é Deus quem faz. Mas o que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. Se podes, disse Jesus na Bíblia, tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9 e versículo 23. Então creia que você pode e é possível você ser feliz junto ao seu esposo. É possível essa reconstrução. Então faça, haja, viva a transformação no seu casamento e sinta paz no seu lar. Pensando em muitas mulheres que não sabem o que fazer, mulheres que precisam entender a como plantar as boas sementes, mulheres que precisam das ferramentas necessárias para escalar essa montanha com segurança, pensando em ajudar você, eu preparei um curso online para esposas com técnicas e sementes que mudaram o meu próprio casamento. Se você quer continuar estudando comigo a ser uma esposa que age e usa essas técnicas certas para a harmonia e para estruturar sua família, eu terei muito prazer em te acompanhar nessa caminhada da sua felicidade no casamento. Então, se você quer ter acesso a essas sementes e ferramentas, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, que vai te levar até o baú do tesouro. Um grande abraço, até lá! O curso para ser uma esposa, a esposa